Acabei minha caminhada aqui. Todo dia eu faço pelo menos, no mínimo, 40 minutos. Hoje eu fiz 41 minutos. A inclinação da esteira 2, 3 km 700, quase 4 km, né? Caminhada, 271 calorias. Pra quem tá grávida, gente, isso aqui é quase uma maratona, né? Não corro, óbvio, porque grávida não pode ter impacto, só ando. E aí o speed, agora tá 0 porque eu parei, mas eu coloco o speed a 5.5. Então é uma caminhada bem rápida e dá pra queimar bastante, né, diante das circunstâncias. 2 corações batendo nesse corpo aqui. Fácil não. Nem mostrei pra vocês, né, o pessoal lá do Instagram já viu. O James me deu essa esteira do Dia das Mães adiantado, que casou perfeitamente com a ocasião, já que a gente não pode sair de casa. E aí, semana passada, ele também não pode ir pra academia e ele tá ficando doido. Aí ele me compra praticamente uma academia. Voltou aqui, ó, setup dele e tá feliz da vida. Aqui, gente, essa sala, esse quarto, na verdade, era pra ser meu escritório, né? A gente tem até o projeto já. Porém, diante das circunstâncias, né? Ninguém tá podendo trabalhar com obra nesse momento. E eu acredito que até a neném nascer, nada vai ter se estabilizado. Depois que ela nascer, eu não vou ter tempo tão cedo, assim, pra cuidar de obra, né? Então, provavelmente, meu escritório só vai ficar pronto o ano que vem. Então, a gente decidiu fazer essa academia aqui por agora. Com certeza vai ser mais útil pro momento, né? A gente vai conseguir utilizar mais. Mais pra frente, o James quer construir uma academia lá fora, que a gente tem espaço. Aí ele vai colocar telha, tudo. Tá pensando até em comprar outros equipamentos, aí a gente coloca tudo isso aí lá fora, né? Mas por agora, é isso aí. Vou comer agora o meu café da manhã, que eu já mostrei pra vocês, acho que 2 vídeos atrás. Isso aqui é meu pós-workout, né? Antes de malhar, eu como metade de uma banana, só pra me dar uma energia. E aí depois eu coloco a outra metade aqui nessa mistureba. Se quiser aprender a fazer, é só voltar 2 vídeos que já tem lá ensinando, tá? Oi, gente, vim sentar aqui conversar um pouquinho com vocês. Eu sinto que eu tô sempre lá conversando no Instagram, mas aqui eu esqueço um pouco. Aí às vezes eu acho que eu falei alguma coisa aqui já e só falei lá. Mas enfim, eu tava vendo meus comentários aqui nos últimos vídeos e algumas pessoas estavam pedindo pra eu comentar sobre a situação do coronavírus aqui na Austrália, né? Porque aqui eu não falei nada sobre o assunto ainda. E até peguei aqui no meu computador os dados. Até agora, na Austrália, são 4.093 pessoas infectadas, 16 mortes até agora. E no mundo, é assustador o número, gente. 692 mil pessoas confirmadas e 35 mil mortes. É muita gente. Eu tô indo pra 3ª semana de quarentena, né? Só saí ontem pra dar uma volta aqui no bairro, porque a Austrália, ela ainda não está no lockdown, né? Não fechou completamente ainda, ela tá no shutdown, ou seja, alguns locais ainda funcionam, o shopping, eu nem sei como tá o shopping, mas o James foi fazer compra semana passada, ele falou que tinha algumas, tipo, várias lojas abertas ainda. Eu vou hoje à tarde, porque eu confio mais em mim do que do James, porque quando eu vou, eu não toco no meu rosto, eu prendo o cabelo, eu sinto que eu sou muito mais cuidadosa. Ele não, ele toca o rosto, ele esquece, enfim, eu prefiro ir hoje. E eu vou daqui a pouco, mas eu já tô, assim, ficando um pouco doida. E olha que eu trabalho de casa, eu tenho 0 problema com essa rotina de estar em casa, porque essa já é a minha rotina, né? Minha rotina, na verdade, tá um pouco agitada porque eles estão em casa. O Nick já tá 3 semanas em casa também, faz 3 semanas que eu não mando ele pra escola, que está aberta ainda, mas eu diria que por volta de 10% das crianças estão indo porque eles decidiram manter aberto para ajudar pais que precisam trabalhar, médicos, né, pessoas que não têm com quem deixar. A Austrália é um país muito multicultural, ou seja, vem gente de tudo quanto é canto, então você vai ver muito indiano, muito asiático, japonês, chinês, médico, né, e são pessoas que não têm família aqui, não tem com quem deixar a criança. Então eles decidiram deixar a escola aberta para dar suporte para esses pais que simplesmente precisam continuar trabalhando até para salvar outras vidas. Mas faz 3 semanas que ele não vai para a escola, o Nick entra no alto risco, eu também me coloco, né, no grupo de alto risco. Eu sei que algumas pessoas falam que grávida não entra no grupo de alto risco, mas o Nick eu já tirei da escola faz 3 semanas. Ei! I'm recording! Difícil, tô acostumada nessa casa, a paz do Senhor só pra mim o dia inteiro. Mas enfim, o Nick entra no alto risco, eu também, e o James
Não, mas que adianta sair para trabalhar se tem 2 pessoas de alto risco dentro de casa. Toda vez que eu falo que eu tô no grupo de alto risco, eu vejo algumas pessoas me escrevendo assim, falando: ah, mas já falaram que grávida não entra no grupo de alto risco. Gente, eu acho tão silly falar um negócio desse. Primeiro porque o sistema imunológico da grávida baixa muito, ou seja, a gente fica mais suscetível a pegar gripe, tudo quanto é tipo de coisa. Segundo, porque é algo tão novo que não tem como saber o efeito colateral que isso vai causar tanto na mulher quanto no feto, né? Teve o quê? Pouquíssimos casos de grávidas aí, 2 que o neném nasceu com o vírus já, teve alguns que não nasceu com vírus, mas a gente não sabe o efeito colateral que isso vai causar mais pra frente. Inclusive, sexta-feira eu tava vendo uma reportagem de uma mulher que está grávida, inclusive ela continua internada e ela estava na UTI, 30 e poucos anos, não tem histórico de nenhuma doença, super saudável e tá com os 2 pulmões tomados, tá com pneumonia e correndo risco de vida, ela e a criança. Ela fez um vídeo super emocionada no hospital, com medo do que ia acontecer com o bebê dela e tal, então a gente não tem como saber. Então é óbvio que eu me coloco nesse grupo, né, e já estou em isolamento por mais ou menos 3 semanas, já faz 3 semanas. É que nem o Zika, vocês lembram? Que algumas mulheres tiveram, né, e ficaram super mal durante a gravidez. Aí meses depois começou a nascer um monte de neném com malformação e aí descobriram que se deu por conta do Zika. Então, assim, não tem como saber. Eu prefiro 1000 vezes prevenir do que remediar. Fora que eu também tenho o Nick, então eu me cuido por mim e mais ainda por ele. Pra quem não sabe, ele teve um problema, vários, né? Quando ele tinha mais ou menos 1 ano e pouquinho, eu já até contei o testemunho aqui pra vocês no canal. E ele pegou 8 vírus, ou 9 vírus, não lembro, mais pneumonia viral. Ele ficou internado mais de 20 dias, ficou no isolamento, né? Ficou respirando por oxigênio. Até hoje ninguém sabe como ele pegou tanto vírus, tanto que o caso dele foi pra estudo, né? E ele foi um milagre mesmo, porque os médicos não sabiam o que fazer. Não sabiam se ele ia sobreviver, tanto que ele estava com 10 litros de oxigênio e da dependência de 10 litros de um dia, ele foi para 0 no outro. Foi um milagre mesmo, já contei em detalhes como foi aqui. Isso aconteceu quando ele tinha 1 ano e meio, mais ou menos, né? Vai fazer sentido o que eu tô contando aqui de novo para vocês, porque para vocês entenderem a importância e o peso que um vírus novo pode causar, né, de sequelas. Aí ele ficou bem, saiu do hospital e nisso, toda vez que ele pegava uma gripezinha, dava pneumonia. Inclusive, ele foi 3 vezes pro Brasil e das 3 vezes que ele foi, chegava lá, dava uns 2 dias, ele pegava pneumonia. Por quê? Porque no voo tem tudo quanto é tipo de vírus, de bactéria, né, tudo ali encafufado. E aí dava 2 dias, 3 dias, começava com uma dor de garganta, começava com uma gripezinha e tudo ia pro pulmão e dava uma pneumonia. É até por isso que até hoje ele não voltou pro Brasil, né? Porque depois dos 3 anos a gente descobriu que ele tinha. Desde 1 ano e meio até 3 anos, acho que ele teve pneumonia umas 10 vezes. E aí, como eu falei pra vocês, o caso dele tinha ido pra estudo, né? Porque ninguém entendia o tanto de vírus que ele tinha pegado do nada, porque desde o 0 até 1 ano ele foi super saudável. Nunca tinha pegado uma gripe, nunca tinha pegado nada. Foi ele ir pra escolinha. Eu coloquei ele na creche, ele começou a ficar doente, aí ficou doente, quando eu vi, tava com esse tanto de vírus. E aí, quando eu voltei do Brasil, a gente levou ele no médico, estava com pneumonia, e era sempre o mesmo hospital, ou seja, eles tinham o histórico dele. E aí eu lembro que trocou de médico, e esse novo médico, ele ficou super interessado no caso do Nick. Nick ficou bom, a gente voltou pra casa, deu uns 2 meses, o hospital ligou pra gente, olha, o médico pediu pra você trazer o Nick pra gente fazer uma ressonância, se eu não me engano era uma ressonância. Eu fiquei super preocupada, falei, tá tudo bem? Não, ele só quer checar umas coisas e tal. E aí eles descobriram que o Nick sofre de uma síndrome chamada James-Souls, se eu não me engano é isso, que é uma síndrome super rara, que acontece quando você tem pneumonia muito jovem assim, neném, entendeu? Lá pelo 1 ano de idade. Muitas pessoas só descobrem, muitas não, nem tem muitas no mundo, mas algumas pessoas só descobrem na fase adulta, quando vai correr uma maratona, por exemplo, e aí passa mal. Por quê? Porque ela destrói metade do pulmão, ou seja, o Nick não tem metade do pulmão esquerdo. E esse médico só descobriu isso porque ele fez essa ressonância e ficou estudando o quadro do Nick, porque toda vez que ele tinha pneumonia era exatamente aquele local que era afetado, mas na verdade, aquele local que eles achavam que estava afetado, na verdade estava destruído, que era o pulmão dele que não funcionava mais, ou seja, aquele pulmão, ele, conforme o Nick for crescendo, ele não vai desenvolver tanto quanto o direito. Eu, obviamente, fiquei muito desesperada na época, porque meu filho de 3 anos, uma síndrome rara, você procura no Google, não tem muita informação, você vê, tipo, histórias, e os próprios médicos aqui não sabiam o que fazer, tanto que eles colocaram o Nick
por mais de 2 anos no antibiótico. Por 2 anos ele tomou antibiótico todo dia, até que eu resolvi tirar. Eu falei, não, isso não é vida. Eles não tinham nenhum plano de ação, tipo, tá, ele vai tomar antibiótico até quando, né? E eles falavam, vai ter que tomar. A intenção do antibiótico era, se ele ficar doente, ele não vai ficar tão mal. O antibiótico tecnicamente iria prevenir. Por exemplo, se ele pegasse uma inflamação na garganta, aquela inflamação com certeza iria se desenvolver para uma pneumonia. Então eles davam aquele antibiótico para que qualquer doença que ele pegasse não afetasse mais o pulmão, porque cada vez que ele tinha uma pneumonia, o pulmão ia sendo mais afetado e mais afetado. Então, por 2 anos ele tomou, e aí eles não tinham nenhum plano de ação. Eu falei, quer saber? Chega, não vou dar mais. E tirei, fui desmamando, né? O antibiótico e parei, mas ao mesmo tempo foi bom descobrir cedo, porque a gente colocou ele na natação e um monte de esporte, e isso ajuda a desenvolver o pulmão, né? Uma pessoa totalmente sedentária, que tem metade do pulmão e não faz nenhuma atividade física, as chances dele se tornar um adulto com vários problemas pulmonares é muito maior do que uma criança que se exercita desde pequena. Então é isso que a gente fez com o Nick. Graças a Deus, desde que eu tirei ele do antibiótico, ele nunca mais ficou doente, gente. Ele foi ficar doente há um mês atrás, quando ele pegou... esqueci. Ele pegou ele pegou uma ziquezeira da filha de uma amiga minha que veio aqui em casa, ela tava doente, aí ele ficou mal, ficou de cama, mas nem chegou perto do pulmão, porque eu acredito que Deus tá cuidando da saúde do meu filho. Obviamente que o pulmãozinho dele, aquela parte não funciona. Tirar ele do antibiótico foi um ato de fé, né? Um ato de confiança, porque eu acredito que Deus, ele não faz a obra pela metade, ele faz por completo. E eu falei pro James, eu não vou continuar dando antibiótico pro meu filho sem um plano, sem saber quando a gente pode parar com esse antibiótico, prejudicar o corpo dele em outras áreas, né? O que adianta proteger de um lado e prejudicar de outro? E desde então, olha, parou com 5, ele já tá com 8 anos e desde então nunca mais ficou doente. Mas, não sei nem porque eu tô contando essa história. É que muita gente pergunta o que ele tem, né? O que ele teve. Então, só pra fazer um resumo, porque faz muito tempo que eu contei aqui pra vocês. Mas vocês estão entendendo? A gente não tem como saber as sequelas que uma doença causa, as sequelas que um vírus causa, só alguns anos depois. Uma pneumonia que ele teve, que foi uma pneumonia viral, trouxe essa consequência de danificar metade do pulmão dele. Então, assim, não tem como saber as sequelas que esse vírus vai causar na vida das pessoas, na saúde das pessoas, em long term, né? A longo prazo, não tem como saber. Então eu prefiro prevenir, eu espero que vocês façam mesmo. Se puder ficar em casa, fique em casa. Eu sei que tem gente que precisa sair, mas quem puder se resguardar nesse momento, se resguarde. Cuide das pessoas no grupo de alto risco, porque você pode não estar nesse grupo, mas pode contribuir para a morte de alguém, né? Mas não é momento de se desesperar. Óbvio que a gente fica tenso, né? É uma coisa muito incerta, a gente não sabe o que será do dia do amanhã, mas a palavra de Deus mesmo fala pra gente não se preocupar com o dia de amanhã, né? Se ele cuida dos pássaros, se ele cuida de tudo, se ele faz o sol nascer todo dia, quem dirá dos filhos dele, né? E todas as coisas cooperam pro bem daqueles que amam a Deus. Então, se a sua confiança tá em Deus, você não tem com que se preocupar. A gente fica um pouco ansioso, né? Mas tem esse momento com Deus que eu falei no último vídeo. Ora, lança toda a ansiedade sobre ele, pede para ele guardar o seu coração. Eu sempre falo isso, né? Quando eu falo, Deus, guarda o meu coração, eu visualizo assim, como se Deus estivesse guardando assim meu coração, sabe? Então aquela ansiedade, ela até vem, mas ela passa. E a paz que excede todo entendimento vem. Então a gente tem que crer que nada é por acaso. Tá tudo no controle, tudo nas mãos de Deus, não cai uma folha de uma árvore que não seja da permissão de Deus. Então, se tudo isso está acontecendo para que pessoas possam conhecer, sei lá, pela primeira vez sobre Jesus, sobre o amor de Jesus e a misericórdia dele, amém. Vamos confiar e entregar tudo na mão de Deus. Mas, falei, né? Tem uma coisa que eu sei fazer na vida é falar. Mas, pra gente sair um pouco desse clima pesado, eu queria mostrar pra vocês uma parte da casa. Faz tempo que eu não mostro nada da casa aqui pra vocês. Queria mostrar uma parte que está pronta, gente. Que é a sala formal, sala de visita. E ficou 100% pronta. Então, eu queria mostrar pra vocês. Tá muito bonitinho. A gente tem 3 salas em casa. Que é essa aqui que eu tô agora. Que é a sala da... Eu nem sei como chama essa sala da família, sei lá. Que é perto dos quartos. Tem a lá de baixo também que é conectada com a cozinha, que não tá pronta, por quê? Porque eu já conto pra vocês. Deixa eu mostrar essa sala azul, porque tá aqui. Ó, gente, vou começar pela entrada aqui, porque tá muito diferente, né? Não vou fazer um tour do hall, porque ainda não tá pronto, tá vendo? Tem várias coisas pra chegar aqui ainda. Quando tiver pronto eu mostro, mas... Essa parte aqui não existia, lembra? Não tinha porta, não tinha nada. Essa parte aqui
era aberta, a gente tá esperando a luminária chegar. E aí nós criamos essa porta aqui que fez toda a diferença, gente, privar essa sala, ó. E aí entrando aqui... Então essa é a nossa sala formal, sala de visitas. Entrando aqui, essa é a primeira visão que a gente tem. Essa mesa aqui de centro também a gente já tinha. Esse sofá é novo, sim, branco, gente. Aqui parece off-white, mas ele é mais branco do que tá aparecendo no vídeo. Ele é bem branquinho, ó. E pra ajudar, ele ainda é de camurça, ou seja, super fácil de sujar. Mas como essa é uma sala formal, a gente tem outras duas salas, esse sofá não é muito usado, então tem se mantido super limpo. O Nick quase não vem aqui também, ele usa mais as outras salas, então tem funcionado super bem. Ainda tô brincando com a decoração, então eu coloquei um vaso de flor aqui. Essas almofadas eu preciso trocar, o abajur eu já tinha também da outra sala, e esses quadros maravilhosos que eu amo, que era da outra casa também. Essas poltronas a gente já tinha, que me acompanha desde a última casa vai lembrar dela na decoração. Essa mesa também era a mesa da minha sala. A cor da parede, se eu não me engano, eu coloquei num dos vídeos de decoração. Se eu conseguir achar, eu coloco aqui pra vocês, porque muita gente me pergunta, mas de cabeça eu não vou lembrar agora. Dependendo da luz do dia, né, fica um pouco esverdeado às vezes, mas é um azul petróleo. Eu sou apaixonada por essa cor, assim. Eu tive medo na fase da reforma, né, se eu ia gostar e tal, mas o resultado final ficou melhor do que eu esperava. Aproveitar que eu tô mostrando essa área, vou mostrar o chão já pra vocês. É escama de peixe que fala, esqueci agora. Mas eu amo esse chão também, ele é um destaque dessa sala e da outra que a gente tá fazendo academia agora, né? Esse tapete também já tinha da última casa, inclusive eu ia doar, cheguei até a falar no Instagram, preciso doar o outro, mas esse caiu minha ficha, eu falei, nossa, vai funcionar super nessa sala. Aí eu testei e realmente ficou lindo, aí eu resolvi manter ele aqui. E aí vindo pra cá, ó, fiquei aqui no cantinho só pra vocês verem o tamanho da sala. Essa sala é bem grande. Essa parte aqui, como eu falei, era aberta, né? E aí a gente vem pra cá, ó. Aqui eu resolvi colocar o bar e o espelho, também já tinha ambos da última casa. E aqui a gente tem uma outra visão do quarto, tá vendo? Olha que lindo. Esse contraste entre esse azul e o branco ficou simplesmente divino, né? Aqui também era aberto, não tinha porta nenhuma, então a gente resolveu fechar. Deixar essa sala bem privativa mesmo, fora que essas portas, gente, são charme, né? Elas são super grandonas também, elas não tinha porta, mas elas iam à parede, né? Vinha até aqui, mais ou menos, e aí eu pedi pra eles subirem, e deixou o ambiente mais imponente, né? Não sei se vocês conseguem ver pelo vídeo, mas a porta é enorme, quase 3 metros de porta, né? Porque chega praticamente até o teto. E aí, vindo pra cá, gente, esse ambiente é praticamente a minha última casa, né? Que vocês viam bastante. Essa mesa também é da minha última casa. Quem lembra da minha mesa xodó? Olha o pé dessa mesa, gente. Essa mesa é muito maravilhosa, olha isso. É muito linda. As cadeiras são novas. Lembra que eu usava aquelas cadeiras da mesa que eu tinha? Então, nós compramos cadeiras novas. Achei que elas funcionaram bastante também. Eu fiquei entre alumínio e madeira, mas eu acho que madeira, sem dúvida, dá um ar mais elegante, mais cozy, sabe? Mais aconchegante pro ambiente. A gente tá com essas blinds aqui, como fala? Persiana. Tinha essas persianas aqui meio esquisitas, mas a gente já encomendou, não chegou ainda. Que é aquelas de madeira e tal, tá pra chegar. Aí aqui eu decidi colocar esse móvel. Coloquei também esse quadro que já existia na última casa. E esse separador aqui, só pra não deixar esse canto tão solitário, né? E quando a gente tiver algum jantar também, a gente pode usar ele. Quem fez toda essa parte de boiserie, que dá todo um charme, né? O boiserie é um charme à parte. Inclusive minhas portas, tudo marceneiro, gente, mesmo marceneiro. Mostrei da última sala, mas sempre tem gente nova chegando aqui, gente. Vou mostrar pra vocês
o antes daquela sala versus o depois. Casa, né, gente? Tem nada a ver. Não que fosse feia a casa antes, óbvio que não era. Tanto que foi amor à primeira vista quando eu entrei pela primeira vez aqui e me deparei principalmente com a possibilidade do que ela poderia se tornar, sabe? Eu já entrei sonhando no que eu queria fazer aqui. E hoje, olhar assim, tão pouco tempo, a gente mudou em julho do ano passado. Olha, já faz todo esse tempo, mas é um tempo relativamente curto, né, pro tanto que a gente já fez. Então, eu sempre penso assim na bênção, sabe? De não só Deus ter nos ajudado a ter essa casa, mas ter a possibilidade também de reformar e deixar ela do jeitinho que a gente gosta, que é berço atrás de berço, glória a Deus. Perguntaram até esses dias lá no Instagram: hey, você já se acostumou a morar aí? O que você tá achando? Gente, não tem um dia que eu não ande de um cômodo pro outro agradecendo a Deus, sabe? Tipo, não caiu a ficha ainda, assim, que a gente tem uma casa que é nossa e que a gente tá reformando, deixando do nosso jeito. Claro que o ano passado foi uma zorra, né? Que a gente teve reforma, fiquei doidinha com os prestadores de serviço e eu não esperava que ia ser tão estressante, né? Porque morar dentro de uma reforma é muito estressante. Mas ainda assim, mesmo contando os perrengues aqui, eu nunca reclamei. Eu sempre consegui ver muita graça de Deus, assim, na nossa vida por nos dar essa oportunidade. Mas é isso, por agora é isso, né? Vou mostrando pra vocês conforme as coisas vão progredindo, né? Vou fazendo um update aqui como eu sempre fiz. Sei que tem muita gente perguntando do quartinho da Jolie. Gente, a bichinha não tem nada ainda, filha. Não tem enxoval, não tem roupa, não tem mamadeira, não tem chupeta, não tem berço, não tem quarto, não tem nada. Tem mãe. Tem peito e vai ter leite se Deus quiser. Mas de resto, filha, só tem amor. E casa pra morar, né? É que assim, ninguém contava com a astúcia da pandemia, né? Então, eu tava esperando, assim, tipo, passar depois da metade da gravidez pra começar a cuidar disso, mesmo porque o meu enxoval eu já sabia como eu ia fazer, como eu vou fazer, na verdade, que é com a Pamela, que é uma pessoa que trabalha só com enxoval lá nos Estados Unidos, então eu vou fazer todo o meu enxoval com ela. Espero que dê certo, porque eu já tô, assim, mais da metade do caminho, né, e vai vir dos Estados Unidos, então eu nem comecei ainda, eu tive a primeira reunião com ela, mas não escolhi nada ainda, não comecei nada. E de berço, assim, também não tem nada, não tem quarto, não tem absolutamente nada, porque o mundo tá parado. Tô olhando, mas até agora, filha, comprar, não comprei nada ainda. Eu tô rindo. Mas não é de nervoso, gente. Assim, eu tô muito tranquila. É uma paz realmente que excede todo entendimento. Só a paz de Deus mesmo. Porque a gente já tá chegando em cima da hora, né? Mas eu fico pensando assim, de verdade, de todo o meu coração, o maior milagre já está acontecendo dentro de mim. Que é ela crescendo, se desenvolvendo dentro de mim. Isso é o mais difícil, é o maior milagre, né? Todo o resto é resto. E até aqui o Senhor nos ajudou e Ele vai continuar nos ajudando, né? Eu vejo até muitas mamães me escrevendo lá no Instagram: hey, eu tô apavorada, tô com medo dessa pandemia, meu filho vai nascer no meio da pandemia. Provavelmente Jolie vai nascer no meio da pandemia, porque eu não acredito que até ela nascer, isso vai ter passado. Mas eu só consigo pensar que não tinha um momento mais perfeito para ela nascer. Deus sabe de todas as coisas, Ele enxerga lá na frente, coisas que eu não consigo enxergar, tanto tempo orando por ela. E bem agora eu fui engravidar, né, no meio dessa confusão toda. Mas Ele tem um propósito, Ele sabe de tudo e Ele tá cuidando de tudo. Então eu só consigo pensar nisso. Tipo, ela tá nascendo no momento perfeito. Porque eu engravidei no momento perfeito, no momento que Deus queria, e Deus enxerga coisas que eu não enxergo, né? Ela vai nascer nessa confusão toda, mas eu acredito que ela vai ser uma bênção nessa geração que tá chegando, e eu vou ser um instrumento na vida dela para orientá-la, né? Enfim, gente, já tô viajando de novo nos assuntos. Mas se você tá grávida nesse momento, coloca a tua esperança e a tua calma em Deus. Não fica apavorada, não fica ansiosa. Eu sei que é difícil, inclusive, eu vou até comentar fazer o diário em breve, o diário da gravidez do segundo trimestre, que eu tenho várias coisas para dividir com vocês, inclusive essa questão da ansiedade que tava me dominando, mas eu entrei num período que eu tô muito relax, muito calma e muito apegada com Deus e crendo que tudo vai dar certo. Então deposita toda a sua fé, sua esperança, tua confiança em Deus, que ó,
vai dar certo, seu bebê tá nascendo na melhor hora e Deus tá cuidando de você, tá bom? Mas é isso, gente, eu vou, que eu já falei pra caramba. Qualquer update eu volto. Óbvio que assim que eu tiver o enxoval, se eu tiver as coisinhas, se eu tiver tudo, eu mostro. Vou ter o maior prazer de mostrar pra vocês. Eu sempre tive um sonho de montar um quarto de neném, de menina. E vamos ver, se rolar, rolou. Se não rolar, ela vai ter o resto da vida pra ter um quarto de princesa lindo. E é isso, gente. Então eu vou, porque eu já falei pra caramba. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, clica no gostei, se inscreve no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!